5 motivos para que toda atriz, todo ator, todo ser humano leia esse livro. Eu me lembro do Selton Mello. Primeiro motivo é justamente associado ao título, que é um tributo à memória. Dá pra gente imaginar o ofício do ator sem a nossa capacidade de memorizar? Às vezes a gente pensa imediatamente no texto, só que é mais do que isso, é mais do que memorizar o texto. O segundo motivo é que esse livro e o Sr. Selton Mello, ambos, conversam com a gente. O formato apresenta uma estrutura muito disruptiva. Para celebrar os 40 anos de carreira e os 50 anos de vida, o Selton convidou 40 pessoas com as quais ele dividiu esses momentos memoráveis. Pessoas que trabalharam com ele, companheiros de jornada, e essas pessoas os entrevistam, ou seja, cada vez que alguém lança uma pergunta, vou citar algumas das pessoas que participam: Fernanda Montenegro, Pedro Bial, Majoristiano, é como se a pergunta dela fosse a nossa também. Isso nos provoca, assim como estimulou o Selton a responder. Vamos ao terceiro motivo: o significado do trabalho para o ator. O Selton começou a trabalhar muito cedo, e ele detalha o quanto foi importante para a vida dele ter vivido tudo isso precocemente e também a maneira como ele lidou com essa transição entre a adolescência e a idade adulta, quando ele entra ali num certo limbo, num certo ostracismo, como depois ele redescobre a atuação. E a maneira dele de falar sobre a criança que trabalhava e depois o adolescente que se percebeu um pouco afastado porque não tinha mais personagens que seriam personificadas com aquele físico do momento, e depois quando o adulto vai retomando e as personagens brilhantes que ele viveu. Tudo isso faz com que a gente pare para refletir profundamente. Qual é o significado do trabalho para você, ator, atriz que estão me vendo agora? Porque eu pensei profundamente sobre o significado do trabalho para mim. O fato da gente trabalhar com o que ama, de ter sido um sonho e de ser um sonho que a gente alimenta frequentemente, às vezes faz com que a gente se desconecte um pouco da percepção de trabalho, de ofício. Até às vezes a gente pensa, né, porque trabalhar é um sacrifício. A gente pode entender que trabalhar é um sacro ofício, e trabalhar com o que a gente ama é mais do que tudo uma chance da gente expressar o melhor de nós. No caso do ator, mais ainda, porque a gente usa o nosso material de trabalho, nosso corpo, nossa voz, nossas emoções, nossa capacidade mental. Portanto, refletir sobre a maneira como o Selton trabalha faz com que a gente investigue a nossa maneira de trabalhar. E vamos ao quarto motivo: é a disponibilidade de aprendizagem a cada processo. É muito maravilhoso porque a maneira como o livro foi ordenada faz com que a gente se envolva com um processo de um trabalho específico, depois na linha do tempo a gente vai para outra circunstância, e aí a gente tem o Selton relatando como ele experienciou aquilo já sendo outra pessoa, né? A gente perde às vezes a noção da cronologia, só que o que fica assim muito latente para mim é o quanto ele é disponível para aprender a partir da observação, para aprender a partir das suas autopercepções, aprender através da troca, da dificuldade e também das descobertas. Gente, tem um momento tão comovente quando ele conta o processo vivenciado durante a gravação do Palhaço, como, eu vou evitar spoiler, tá? Mas como o Paulo José falou algo para ele que deu um clique, assim, que resultou numa cena muito marcante, que inclusive enquanto eu estava lendo, eu lembrava daquela cena, e ele explicou o que aconteceu, como ele mudou o processo para atingir aquele resultado. Ai, é tão bom, sabe? Eu acho que renova os nossos votos pessoais de aprender, porque a gente vislumbra no resultado, que normalmente é o destino, e às vezes a gente se esquece que a gente passa a maior parte mesmo no caminho, e o Selton reavivou essa percepção em mim. E tem mais, você quer saber qual é o quinto motivo? É um paradoxo pra lá de inspirador, que é a capacidade de rir de si mesmo versus a necessidade, a busca pelo aplauso. O Selton, ele
é muito cativante, como ele ri de si. Assim, a cada página que eu virava, eu ria junto. E parece que eu liberava um pouco do meu autojulgamento. Talvez os artistas sejam mais autojulgadores, porque a gente sabe que ao expor a nossa arte, as pessoas vão validar aquilo, vão julgar, vão aceitar ou não, vão criticar. Só que talvez o grande juiz seja aquele que nos habita. E aí o Selton, ele ri dele. E ele também não ignora essa busca pelo aplauso, porque o aplauso ao final de um espetáculo, um sorriso ou as lágrimas ao final da exibição de um filme, todo esse encantamento gerado no nosso público, na verdade, é o que a gente espera, porque nós somos contadores de história. Então, assim, entender isso nessas páginas libertou muito desse julgamento e, ao mesmo tempo, me permitiu ficar mais em paz. Vou dar, assim, um motivo bônus. Esse diretor, ator, gênio, é uma formiguinha capricorniana. Que alegria a minha fazer parte desse mesmo mundo audiovisual de Selton Mello, e que alegria a nossa podermos aprender, nos deleitar e nos inspirar. Portanto, boa leitura.